Olá, meus amigos. Aqui é o professor Miderson. Estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre algumas questões referentes ao ENAD. Então, vamos apresentar aqui. Primeiro, a questão 3. Antes de falar sobre essa questão 3, é necessário que, para todas as questões, vocês façam uma leitura. Então, fazendo uma leitura minuciosa, a resposta em quase todos os exercícios já está no próprio questionário, na própria pergunta. Vamos fazer uma análise aqui. Bem, pegada ecológica é um indicador que estima a demanda ou a exigência humana sobre o meio ambiente, considerando-se o nível de atividade para atender ao padrão de consumo atual, com a tecnologia atual. É, de certa forma, uma maneira de medir o fluxo de ativos ambientais. Então, ativos ambientais, vamos grifar essa parte, parece importante. Então, ele está falando aqui em ativos ambientais, de que necessita para sustentar o nosso padrão de consumo. Esse indicador é medido em hectare global, medida de área equivalente a 10 mil metros quadrados. Na medida de hectare global, são consideradas apenas as áreas produtivas do planeta. A biocapacidade do planeta, indicador que reflete a regeneração natural do meio ambiente, é medida também em hectare global. Uma razão entre a pegada ecológica e a biocapacidade do planeta igual a 1 indica que a exigência humana sobre os recursos do meio ambiente é a resposta na sua totalidade pelo planeta, devido à sua capacidade de regeneração. Aqui é um fato muito importante. O que ele está dizendo para a gente é que, quando o indicativo for 1, quer dizer que a biocapacidade do planeta com a exigência humana são equiparadas. Se for maior que 1, indica que a razão, que a demanda humana é superior à capacidade. Então, quando está em 1, ele está em equilíbrio. Se for maior que 1, quer dizer que o ser humano está consumindo, está exigindo mais do planeta do que ele está gerando para a gente. E se for menor que 1, indica que o planeta se recupera mais rapidamente. Então, menor que 1 quer dizer que o planeta está se recuperando muito mais rápido e está sobrando recurso. Quando está em 1, o que o ser humano consome em termos de capacidade, de biocapacidade, está equilibrado. E quando é maior que 1, quer dizer que o ser humano, então, está consumindo, se apropriando dos bens, dos ativos ambientais, mais do que o planeta pode regenerar. Bom, então essas são as informações que nós temos. Agora vamos verificar aqui as alternativas. A primeira delas, pessoal, é que, fazendo uma análise gráfica bem rápida, eu posso ver que em 1961, tudo que o ser humano utilizava, o planeta regenerava rapidamente. Em 1965, diminuiu. Em 1970, o que o ser humano consumia se equiparava. Eu digo consumo na maneira dele utilizar a biodiversidade, a biocapacidade. Então, estava equiparado. Em 1975, o ser humano começou a consumir mais do que o planeta regenerava. E aqui há uma tendência. Vocês podem ver que, conforme o tempo aumenta, o ser humano está consumindo muito mais do que o planeta regenera. Bom, e aí vamos ver as alternativas. O aumento da razão entre a pegada ecológica e a biocapacidade, representado no gráfico, evidencia. Então, vamos ver o que ele está evidenciando. A redução das áreas de plantio do planeta para valores inferiores a 10 mil metros quadrados.
Pessoal, ele não está falando nada de consumo agrícola, né? Não está falando nada de consumo agrícola, ele está falando de biocapacidade. Ele também não está falando nada de espaço inferior a 10 mil metros quadrados. Então, a princípio, vamos descartar a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Aumento gradual da capacidade natural de regeneração do planeta com a relação às exigências humanas? Não, é o oposto. Está aumentando a capacidade de não se regenerar. Quer dizer, o ser humano está consumindo mais com o passar do tempo. Então, é o oposto disso daqui. Tá? Não é a regeneração do planeta. Está sendo o oposto. O ser humano está consumindo mais do que o planeta pode fornecer para a gente. Ok? Ó, é visto aqui, em 61, a capacidade de regeneração, quanto menor menor que 1, quer dizer que o planeta está se recuperando. Né? Então, na leitura, nós vimos isso. C. A reposição dos recursos naturais pelo planeta em sua totalidade frente às exigências humanas? Não. Ele não está se recuperando frente às exigências humanas com o passar do tempo, não. Não é isso que está dizendo. Então, a C também está equivocada. D. A incapacidade de regeneração natural do planeta ao longo do período de 1961 até 2008. Pessoal, vejam que até 1970, nós podíamos dizer que o planeta era capaz de regenerar, né? Ele passou a ser incapaz de regenerar depois de 1970, o que é visível aqui no gráfico. Então, isso não é verdade em sua totalidade, tá bom? Porque até antes de 1975, o planeta era capaz de regenerar. Então, a D não está se enquadrando muito bem, embora possa parecer um pouquinho confusa. Vamos ver aí. Tendência a desequilíbrio gradual e contínuo da sustentabilidade do planeta. Vejam que logo no início, pessoal, eu coloquei essa palavra. Observem aqui novamente, ó. Não há uma tendência. Olha só o que está acontecendo. Antes, o planeta regenerava muito mais do que o ser humano consumia, depois foi diminuindo, em 1970 estava em equilíbrio, e a partir de 1970, olha o que acontece. Está totalmente em desequilíbrio. Então, há uma tendência, é verdade, e essa tendência está ao desequilíbrio de sustentabilidade. Então, a alternativa correta é a letra E. Então, vamos marcar aqui. Letra E é a correta. Ok? Vamos fazer mais um exercício. Vamos fazendo mais um exercício, tá bom? E agora nós vamos, então, para o exercício 6. Lembrem-se, fazendo uma boa leitura, a resposta possivelmente já vai estar no exercício. E lembre-se, quanto mais extenso for o exercício, mais fácil possivelmente esse exercício estará. Então, vamos lá. As mulheres frequentam mais os bancos das escolas que os homens. Divide seu tempo entre o trabalho e os cuidados com a casa. Geram renda familiar, porém continuam ganhando menos e trabalhando mais que os homens. As políticas de benefício implantadas por empresas preocupadas em facilitar a vida das funcionárias que têm criança pequena em casa já estão chegando ao Brasil. Acordos de horários flexíveis, programas como auxílio creche, auxílio babá e auxílio alimentação são alguns dos fatores, aliás, são alguns dos benefícios oferecidos. E aí nós temos um gráfico aqui para analisar. Mãe com filhos, pai com filhos, mulher, chefe de casal, homem, chefe de casal, mulher, cônjuge, e em casal com filhos. Aqui eu tenho que, em amarelo,
o tempo médio por semana dedicado aos afazeres domésticos. Então, em amarelo aqui, os afazeres domésticos. E nesse amarelinho mais escuro, nesse bege aqui, né, próximo de bege, é o tempo médio por semana dedicado ao trabalho remunerado, né? Que a pessoa ganha o dinheiro. Bom, é fundamental, quando eu tenho um gráfico, encontrar a legenda vai me dar a informação, e a escala. Nesse caso aqui, eu não tenho a escala ao lado, a escala está dentro do gráfico, tá? Em algumas situações, a escala está ao lado. Então, é fundamental que eu leia, dê uma atenção à legenda e à escala. Bom, vamos verificar aqui, pessoal. Então, eu tenho aqui, olha, a quantidade total de trabalho, porque eu somo os afazeres domésticos com o trabalho remunerado. Bom, então, e aqui eu tenho os pais, né, o homem chefe de casal com filhos e o pai com filhos, e aí eu tenho as opções das mulheres. Vamos ver as alternativas. Considerando o texto e o gráfico, avalia as afirmações a seguir. Bom, o somatório do tempo dedicado pelas mulheres aos afazeres domésticos e ao trabalho remunerado é superior ao dedicado pelos homens, independentemente do formato da família. Então, olha lá o que ele está dizendo. O somatório de tempo dedicado pelas mulheres aos afazeres domésticos e ao trabalho remunerado. Então, ele está fazendo a junção dos dois, trabalho doméstico e ao trabalho remunerado. É superior ao dos homens? Bom, pessoal, só vamos fazer uma análise aqui que não precisa nem ao menos de cálculo para a gente verificar isso. Por quê? Olhem só, os homens que eu tenho aqui, 15,5 e 41,4. E aqui, 10,1, 44,4. Então, se eu somar aqui esses dois homens, não vai ser superior à quantidade de mulheres. Por quê? Mulheres, eu tenho aqui mãe com filhos. Se eu somar 25 mais 36, com 33 mais 36, 31,7 mais 34, vai ser muito maior do que 25 mais 36 e aqui 10 mais 44. Com toda certeza, isso no visual a gente já consegue verificar aqui. Se eu olhar a quantidade total de horas, as mulheres trabalham mais, de acordo com esse gráfico. É visível isso. Mas você pode depois fazer o cálculo, tá? Soma 25,9, 36,8, 30,3, 36,5, 31,7 e 34, igual, você vai ter um valor, e depois soma aqui a quantidade dos pais. Você vai ver que as mulheres trabalham muito mais que os homens. Então, a alternativa 1 aqui é correta. A alternativa 1 é correta. 1 é verdadeiro. Bom, a alternativa 2. O fragmento do texto e os dados do gráfico apontam para a necessidade de criação de políticas que promovam a igualdade entre os gêneros. No que concerne, por exemplo, ao tempo médio dedicado ao trabalho e à remuneração recebida. Bom, pessoal, se nós olharmos apenas o gráfico, isso seria mentira. No entanto, logo no enunciado do exercício, observem bem o que ele coloca aqui para a gente. As políticas de benefício implantadas por empresas. Então, ele já começa a falar de políticas. Olha uma outra frase aqui, ó. As mulheres, porém, continuam ganhando menos e trabalhando mais. E olha outra informação. Estão ocorrendo, já começaram a chegar, estão chegando ao Brasil essas mudanças, tá?
Então, as políticas de benefícios já estão chegando ao Brasil. Então, sugere que há sim uma preocupação, há uma mudança nesse cenário, porque as mulheres estão trabalhando mais e estão ganhando menos. Então, a alternativa 2, se nós olharmos o enunciado, faz total concordância. Tá bom? Então, A1 é verdadeiro, A2 é verdadeiro. 3. No fragmento da reportagem apresentado, ressalta-se a diferença entre o tempo dedicado por mulheres e homens ao trabalho remunerado. Verdade. Sem alusão aos afazeres domésticos. Mentira, é com alusão. Que é alusão? Eu estou citando, eu estou falando sobre aquilo. Então, nessa parte aqui, ele estava certo até anteriormente. Quando ele coloca essa frase aqui, sem alusão, é mentira, porque é com alusão aos afazeres domésticos. Ele está citando, ele está falando sobre os afazeres domésticos. Ok? Então, a 3 é errado. Consequentemente, a alternativa correta é a 1 e a 2. Então, só pode ser aqui a alternativa C. Ok? Bem, vamos então para a próxima atividade. Então, a próxima atividade, vamos para o exercício 7. O quadro a seguir apresenta a porcentagem de trabalhadores por faixa de tempo gasto no deslocamento casa-trabalho no Brasil e em 3 cidades brasileiras. Então, tempo de deslocamento, até 5 minutos, de 6 minutos até meia hora, mais de meia hora até 1 hora, mais de uma hora até 2 horas, mais de 2 horas. E aqui eu tenho essa média no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba. Com base nos dados apresentados e considerando a distribuição da população trabalhadora nas cidades e as políticas públicas redirecionadas à mobilidade urbana, avalie as afirmações a seguir. A distribuição das pessoas por faixa de tempo de deslocamento casa-trabalho na região metropolitana do Rio de Janeiro é próxima à que se verifica em São Paulo, mas não em Curitiba e na média brasileira? Vamos ver. Ele está dizendo que é próximo a Rio de Janeiro e São Paulo. Então, vamos lá. 5,8, 5,10, 32,10 e 31,60, 33 e aqui 34, 23 e 23, 5 e 5. Bom, pessoal, se nós olharmos aqui, isso é verdadeiro. Podem observar que todas as médias aqui são verdadeiras entre Rio de Janeiro e São Paulo. Já se eu olhar Curitiba e o Brasil é um pouquinho diferente. Ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, a primeira. Até 5 minutos. 5,8%, 5,10%. Rio de Janeiro e São Paulo são próximos. Curitiba, 7,8%, é um pouquinho diferente. E o Brasil, 12,7%. É um pouquinho diferente. Se eu olhar aqui, as duas são próximas, Curitiba e o Brasil é diferente. Então, a alternativa 1 aqui é verdadeira. Verdadeira. Bom, vamos para 2. Nas metrópoles, em geral... Só um segundinho aqui, deixa eu... As metrópoles, em geral, a maioria dos pontos de trabalho está localizada nas áreas urbanas, nas áreas urbanas centrais. E as residências da população de baixa renda
estão concentradas em áreas irregulares ou na periferia. O que, aumentando o tempo gasto por esta população no deslocamento casa-trabalho, o custo do transporte. Então, vamos fazer novamente uma leitura. Nas metrópoles, em geral, a maioria dos postos de trabalho está localizado nas áreas urbanas centrais. E as residências da população de baixa renda estão concentradas em áreas irregulares ou na periferia. O que aumenta o tempo gasto por essa população no deslocamento, casa-trabalho e o custo do transporte. Sim, isso é verdade. É claro que a gente tem que retomar um pouquinho ali na parte de geografia, na parte socioeconômica, porque conforme a população se aproxima do centro, o centro vai ficando inchado, as empresas vão ocupando esses lugares, e a tendência é que as pessoas mais humildes, mais simples, que ganham menos, ir morando cada vez mais afastado dos grandes centros. Então, essa parte é verdade. Bom, 3. As políticas públicas referentes a transportes urbanos, como, por exemplo, bilhete único e veículo leve sobre trilhos, VLT, ao serem implementados, contribuem para a redução do tempo gasto no deslocamento, casa-trabalho, e no custo do transporte. Sim, é verdade. É claro que para a gente resolver essa questão, a gente tem que estar bem atualizado na parte socioeconômica e sociodemográfica. Mas se nós observarmos nos grandes centros, o metrô é extremamente rápido e, de certa forma, ele tem um custo bem acessível. Já que o centro mesmo é muito inchado. Então, se a gente pegar São Paulo e Rio de Janeiro, isto é visto, é muito visível isso, tá? É uma situação muito real, muito prática. Sem o metrô, o custo seria muito alto e o tempo de deslocamento casa-trabalho também seria muito alto. Então, a opção correta seria a 3. Bom, então, aqui a parte não é nem tanto matemática, é mais um pouco de atualidade, tá? Mas através de uma boa leitura a gente conseguiria chegar no resultado correto. Então, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Assim, vamos marcar aqui a opção correta. Aí. Bom, pessoal, mais um exercício. E aí eu tenho... Vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui o exercício 12. Exercício 12. Considere a situação em que uma empresa que comercializa software customizado precisa definir a alocação de quantidade de horas de trabalho para um programador e um desenvolvedor. Considere ainda que os profissionais estão envolvidos no projeto de um sistema, compostos por módulos de controle de estoque e venda, e que os recursos financeiros a serem investidos para realizar as atividades de programação e desenvolvimento para cada hora trabalhada nos respectivos módulos são indicados na tabela abaixo. Assim, por exemplo, o custo unitário por hora trabalhada na atividade de programação no módulo de estoque é de $3, ao passo que o custo do desenvolvimento do respectivo módulo é de $6. Então, só retomando essa parte que é importante, na atividade programação, essa parte, é $3, e o estoque
Então, a programação no módulo estoque, $3. Ao passo que o custo do desenvolvimento nesse módulo é $6. Então, o desenvolvimento e a programação no estoque programação é $3 e o desenvolvimento $6. O valor previsto em orçamento para atividade de programação é $30, perdão. Então, o orçamento previsto para programação, olhem só, programação é essa linha aqui. $30. E para o desenvolvimento é de $48. Então, ó, $48. E a programação, vou colocar aqui, ó, programação é de $30. Então, desenvolvimento, $48 e a programação, $30. Não esqueçam que programação, o estoque aqui é $3 por hora, só que a venda também é $3 por hora. Então, programação é 3 e 3. Desenvolvimento é 6 e 3. A programação, o orçamento que o cliente, no caso aí, vai pagar é 30. E no desenvolvimento, o que ele vai pagar é 40. Vamos fazer uma análise. Vamos começar aqui de trás para frente, tá bom, pessoal? Vamos começar pela alternativa aí. 6 estoque, mais 3V. Então, olha lá, 6 estoque e 3V. Ele está falando do desenvolvimento. O desenvolvimento, o que ele mais, o valor maior que ele pode pagar é de 48. O que a alternativa E está dizendo? Que 6E mais 3V é igual ou maior que 48. Não, é mentira. É igual ou menor que 48. Por quê? O orçamento previsto para o desenvolvimento é de $48. Aqui ele está dizendo que esse orçamento pode ser igual ou maior. Então, é mentira. Isso aqui é falso. Vamos riscar aqui. Bom, outra opção. Ele está dizendo que 6E mais 3V tem que ser menor ou igual a 30. 6E, 3E. Então, ele está falando do desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ser, no máximo, até 48. Então, a restrição que eu tenho, no máximo, até 48. O desenvolvimento é, no máximo 48. Ele está dizendo que pode ser igual ou menor que 30. Não, menor ou igual a 30 é a programação. Então, isso daqui também não pode ser. 3E mais 3V. 3E mais 3V, ele está falando estoque e venda, ele está falando da programação. A programação é $30. A restrição é $30. Então, isso daqui é falso. A B, 3E mais 3V. 3E mais 3V, está falando 3 e 3. Uma restrição possível é a programação. Só que ele está dizendo que pode ser maior que $30. Não, é mentira. A previsão do orçamento é até $30. Então, é igual ou menor a 30. Então, não pode ser a opção B. Consequentemente, a alternativa correta só pode ser a letra A. Meus amigos, era isso. Volto a dizer para vocês que as questões do ENAD não são difíceis. O que vocês precisam fazer é simplesmente uma boa leitura, acompanhar as partes fundamentais e lembre-se, conforme o texto está grande, mais fácil vai ser a sua resolução. Vocês viram aqui, fizemos 4 exercícios ligados à matemática e estatística e
não precisamos fazer cálculo nenhum. Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Grande abraço a todos, boa prova e o que precisarem, pode contar comigo. Abraço.